Então eu creio que nós estamos prontos para ler as Escrituras, irmãos. Mateus capítulo 17 e o versículo 1 em diante. E depois nós leremos Efésios capítulo 1. A transfiguração. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João. Eu costumo dizer fé, esperança e amor. A João, seu irmão, e os introduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, este é o meu amado filho, em quem me comprazo. Grife bem isso, escutai-o. Amém. Agora nós vamos ler Efésios capítulo 1. E o versículo 5 somente. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Amém. Amado Deus, nós lemos a tua palavra, nós cremos que o Senhor está aqui em nosso meio, não somente em nosso meio, mas em nossos corações, ó Pai. Porque o Senhor disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu creio que aqui tem a tua morada, Senhor. Nós somos o templo e a morada do Espírito Santo. Ó Deus, e nós lemos a Bíblia, abrimos a Bíblia com nossas mãos, nós meditamos, nós fazemos rascunhos, mas ainda, Senhor, se o Senhor não entrar em cena para trabalhar, simplesmente é o homem, Senhor Deus. Mas eu creio que o Senhor está na direção de tudo. Estamos aqui por sua graça, por tua bondade, pedindo, Senhor, o perdão das nossas falhas, nossas fraquezas, que o Senhor venha, Senhor, iluminar os nossos corações, que o Senhor possa falar aos nossos corações também. Ó Deus, nos abençoe mais uma vez, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, irmãos. Eu estava ali, eu esqueci meu celular, peguei o celular da Dona Carla para dar uma olhada ali e fazer uma compartilhação com Wesley, e estava vendo ali na nossa transmissão, nós temos alguns irmãos que pertencem ao tabernáculo aqui, que estão conectados conosco. Então, que Deus possa abençoar a todos vocês também, em nome de Jesus. Não podemos julgar esse nem aquele, mas não estão presentes. Que Deus abençoe e dê graça também a cada um, em nome de Jesus. Pois bem, irmãos, então nesta manhã nós vamos pensando sobre adoção em plenitude. O que quer dizer adoção em plenitude? O Mombrano ele explica em várias mensagens o que é adoção. É uma colocação no corpo de Cristo. Pois nós sabemos que na vida cristã, todos nós estamos familiarizados com isso, que existem as 3 etapas da graça. Não é? As 3 etapas da graça. Não importa o que o homem, a mulher, o moço, a moça, a criança praticou lá na ignorância, lá atrás. Não importa. O Mombrana diz, eu creio que é na mensagem As 10 Virgens, ele fala que quando alguém aceita Jesus Cristo e venha de bom grado, como aconteceu na igreja primitiva lá em Jerusalém, recebe o nome de Jesus Cristo no ato batismal,
O Mombrana disse que é como você pegar um copo lá do galinheiro. Aquele copo, você tira ele do galinheiro, ele vem todo sujo. No tirar aquele copo, Mombrana diz, representa você ser justificado. Então, ele diz assim, vamos comparando uma coisa com a outra. O batismo em água é para colocar nós no companheirismo, no corpo local, da igreja local. Você está sendo justificado. É uma prova da fé. O profeta de Deus, não me lembro que mensagem, mas eu vou dizer com peso, com segurança. Ele fala a respeito de Abraão. Abraão, ele foi um homem de fé, um homem de Deus. Todos nós sabemos isso. Foi chamado pai da fé. E Abraão, ele, para provar a sua fé genuína em Deus, teve que ter um sinal. Vocês lembram qual o sinal que Deus pediu para ele? Alguém lembra, irmãos? Foi da circuncisão. Vê, não vamos entrar nisso. Mas, pois bem, então Mombrana fala, então, o que prova que você creu em Jesus Cristo e foi salvo, você também tem que ter uma prova disso. E qual é a prova disso? É você receber o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Não é mais aquela circuncisão na carne que fazia lá na antiga lei, no antigo pacto. Aquilo foi sombra, mas o corpo, Paulo diz que é Cristo. Então hoje a circuncisão é espiritualmente falando. Então nós vemos que as pessoas, nós, todos que estavam lá no enredo, no mundo, na sarjeta do pecado, quando nós viemos para a graça de Deus e aceitamos o batismo em nome de Jesus Cristo, o profeta de Deus diz assim, então todos nossos pecados passados é lançado no mar do esquecimento. É lançado no mar do esquecimento. Deus não lembra mais. Muitas vezes nós podemos lembrar, até mesmo formar um cavalo de batalha em nossa mente. Irmãos, mas lembre-se que isso é o diabo que vem na nossa mente, e para mostrar e nos acusar, você fez isso, você fez aquilo. Mas Satanás esquece que nós somos comprados com o sangue de Jesus Cristo, e nós temos a prova dessa circuncisão espiritual. Nós sepultamos esse pecado, a nossa velha criatura, na água do batismo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você está entendendo, irmãos? Então veja só, e não pense que Satanás não vem sim. Vocês lembram de Martim Lutero? Quando ele estava ali no seu escritório, ele já tinha protestado contra o catolicismo, todas as heresias religiosas, e ele estava ali no seu escritório, reproduzindo a palavra de Deus, a Bíblia, com tinta vermelha ali, parte da Bíblia, né? Porque o forte de Martim Lutero era o justo viverá da fé. O justo viverá da fé, era a justificação, era a porçãozinha que ele tinha. Então aquele anjo de luz apareceu ali diante de Martim Lutero e apontou para Martim Lutero: Martim, você é um pecador, você está mexendo com coisa sagrada, você não pode. Você lembra? Mostrou uma lista lá para ele: olha, tal dia você fez isso, tal dia você fez aquilo, tal dia fez. Martim Lutero olhou para aquele anjo de luz bonito e falou assim: olha, na verdade eu fiz tudo isso mesmo. Ele estava escrevendo com tinta vermelha ali, né? Ele pegou em cima daquele rascunho e escreveu assim: mas tem uma coisa, o sangue de Jesus Cristo me purificou de todo o pecado. Virou as páginas, cheio de acusações, escreveu: o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo o pecado. Falou: olha, tem mais acusação? Pode trazer, porque ainda tem sangue no propiciatório que para sobre mim. Vê? E daí Martim Lutero, ele teve a revelação e pôde ver: esse anjo aí, de luz, bonito, isso não é Jesus. Não. Ele teve a revelação que não era Jesus, era Satanás. Vocês lembram qual é a revelação que ele teve que não era Jesus? Foi por causa da coroa. E Jesus não está coroado ainda.
Diz o profeta dessa era: quem vai coroar Jesus é nós naquele grande dia. Nós somos a coroa do Senhor Jesus Cristo. Então ele olhou e disse: vai-te daqui, Satanás. E aquilo desapareceu. Você está entendendo, irmãos? Então, irmãos, é coisa tremenda. Satanás, ele apareceu para Martim Lutero, e por que não dizer para o Mombrana também? Nós estávamos na semana ouvindo essa mensagem, a história da minha vida, até nós poderíamos começar, eu estava pensando aqui uma quarta-feira, começar a ouvir essa mensagem, irmão. Você, apesar que a gente fica com o coração partido ouvir aquela história do Mombrana ali, contando a história da sua vida, e para o finalzinho ali, o que aconteceu com o profeta de Deus, o que ele passou, o que Satanás tentou fazer com ele, aleluia. Mas só que tem uma coisa: Satanás, ele vem na nossa mente, ele não tem poder de descer na nossa alma, porque aqui na nossa alma existe aquele cantinho, né, que até a ciência hoje não sabe o que foi descoberto, aquele lugarzinho vago ali no coração do homem, e a ciência bate em si e fala: o que significa isso? Mas por isso é bom ter profeta. Vem o profeta, Deus diz assim: é ali que é a morada do Espírito Santo. Então ali Satanás não pode descer, se você é um eleito, se você é um predestinado. Ô irmão, estamos falando ainda sobre justificação, o primeiro passo das 3 etapas da graça. Então não importa o que nós praticamos ou deixamos de praticar, se nós chegamos a Deus com um coração sincero, confessamos a Ele como o único Deus, e somos batizados no seu nome, tudo está certo, irmãos, tudo está correto. Agora, nós não podemos, Mombrana diz, nós não podemos descansar somente nisso. Oh, graças a Deus, eu fui batizado em nome de Jesus Cristo, tive a revelação do único Deus, tive a revelação da ceia com o pão asmo, com o vinho puro, lava-pés. Oh, que coisa maravilhosa, é obra do Espírito Santo, claro. Mas o Mombrana diz: você deve prosseguir avante. A segunda etapa, o que é? A santificação. E Paulo diz: a qual sem ela ninguém verá a Deus. Não pode ver a Deus sem a santificação. Louvado seja Deus. Então veja, irmãos, ele diz assim, Mombrana diz assim: os seus pecados passados foram perdoados, mas só que ainda continua os desejos ainda, porque você está em processo. Você tem que batalhar e clamar e buscar. Um dos profetas menores diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Então nós não podemos: eu aceitei Jesus, está tudo bem, eu sou um bom dizimista, eu tomo a ceia, eu vou às reuniões, eu faço isso, faço aquilo. Não, nós temos que prosseguir em conhecer a Deus. Mas eu sou assim, sabe, e eu não mudo. Se eu mudar, irmãos, nós temos que pedir a Deus, nós temos que ter uma mudança. Eu nasci católico, eu nasci religioso. Quando Moisés subiu lá no monte para falar com Deus, Deus falou: Moisés, é melhor você tirar essa sandália do seu pé, viu? O lugar que você está aqui é lugar santo. Veja, então tudo que é bagagem do Egito, irmãos, tudo que é bagagem religiosa, nós temos que ir limpando. Não é porque eu sou assim mesmo, então eu sigo assim. Não, nós temos que ver: é a vontade de Deus que eu sou assim mesmo? Eu tenho clamado, nós temos que clamar por uma libertação total. Mombrana pregou uma mensagem: uma libertação total, buscar uma libertação, para que Deus venha realmente reinar na nossa alma. E quando Deus vem e santifica essa alma, santifica a sua vida, irmãos, é a segunda etapa. Oh, que coisa! Aí você não vai parar nisso também? Veja, você vai prosseguir ainda até o batismo com o Espírito Santo. Veja, o batismo com o Espírito Santo. O que é o batismo com o Espírito Santo? Você vai adquirir esse novo nascimento. Agora, quem tem o Espírito Santo? Cada um deve saber se tem já ou não tem. Mombrana diz: uma mulher que está grávida, ela sabe que está grávida. Todos os acontecimentos, não tem como negar, ela está grávida. Ela sabe. Então, assim também, você,
sabe ou não sabe que tem o Espírito Santo? Temos que ter essa consciência, irmãos. Aleluia. Eu não me glorio, não. Eu quero mais do Espírito Santo, mas pelo menos o penhor eu creio que eu tenho. E cada cristão tem que clamar e buscar: Senhor, eu quero o penhor. O penhor é a garantia que o pagamento já foi pago. A passagem já está comprada. Porque diz o profeta de Deus que sem o Espírito Santo, sem esse sinal, não há rapto, não há arrebatamento. Veja, eu tenho aqui alguma anotação, Mombrana dizendo a respeito, salvos e não convertidos. Vocês se lembram disso? Possamos olhar para os próprios apóstolos de Jesus. Quando ele chamou Pedro, Tiago, seus discípulos, o Pedrão largou a rede e tudo, e saiu tudo rústico, tudo grosseiro, e foi seguir a Jesus. Ele foi salvo, porque Jesus chamou, e Jesus disse: não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. Mas os 3 anos e meio que ele caminhou com Jesus, ele era convertido? Ele era salvo. Veja, e no entanto, o que ele fez? Ele saiu fazer a obra de Deus. Quando o Senhor designou os 70, de 2 em 2, estava ali Pedro, Tiago, João, até o próprio Judas Iscariote, que era um diabo, saiu fazer a obra de Deus, e pregando, fazendo e acontecendo, e voltaram regozijando na presença de Deus. Jesus olhou e disse: olha, não se alegrai por isso, eu vi os acontecimentos, mas alegrai por os vossos nomes estar escrito no livro da vida. Vê? Então, irmãos, eles estavam fazendo proeza somente com a salvação, sem a conversão. E vocês lembram quando isso comprovou isso? Mais tarde, quando Jesus estava chegando, prestes a ser crucificado, julgado, massacrado, o Pedrão tomou a palavra e disse: olha, de modo algum isso vai acontecer contigo, mestre. Mas que é isso? Jesus olhou para o Pedrão e disse assim: olha, para trás de mim, Satanás. Você não entende as coisas de Deus, somente as coisas terrenas. Vê? Olha, Pedro, vou dizer mais para você, viu? Satanás pediu para ser andar com você como peneira ali, o trigo na peneira. Mas eu roguei por ti. Quando tu se converter, Pedrão, desculpa usar essa expressão, irmãos, mas para mim representa ele ser um homem tão simplão, né? Então é o Pedrão mesmo. Então, olha, Pedro, quando tu se converteres, vá e confirma aos meus irmãos. Vê? Então ele era salvo, claro que era, mas não era convertido. No entanto, andava para lá e para cá, e quando aquele soldado lá tentou contra Jesus e tal, ele arrancou da espada e sorte que o soldado foi rápido, saiu só a orelha, né? Mas ele deu para arrancar a cabeça mesmo. Vê? Eu pergunto para vocês, quando que um cristão convertido realmente na palavra de Deus, para começar, anda com uma espada, para lá e para cá? Alguém que anda, não sei que está lá no mato, não, Valério, trabalhando e roçando e tal. Precisa mesmo, não é, de um facão ali e tal. Mas andar na cidade, no meio do povo, vir para a igreja, tomar a ceia. A pessoa chegar aqui para tomar a ceia aqui, com um facãozão pendurado lá, o que você vai dizer? Nossa santidade hoje, pastor, tira esse homem da frente, da fila da ceia aí, tá vendo a situação dele? Se nós estivéssemos no dia de Jesus lá, irmão, nós ia falar para Jesus: ô Jesus, vai dar ceia para Pedro? Ou vai dar ceia para Judas aí, Não, irmãos, isso não cabe a nós. Você está entendendo? Você está entendendo o que Deus está falando, irmãos? Então, por isso que é tudo processo na vida cristã, irmãos. Nós não temos, eu tenho que olhar para o meu irmão, para a minha irmã, ainda que eu vejo algo, sempre nós falamos nisso, algo que não está batendo, não está certo, mas eu tenho que olhar com aquele olhar de misericórdia e dizer: Senhor, poderia eu estar nessa situação? Tenha misericórdia do meu irmão, tenha misericórdia da minha irmã, tenha misericórdia daquele jovem, daquela jovem, tenha misericórdia daquele ministro que fracassou,
ter misericórdia dele. Você está entendendo, irmãos? Se Jesus não tivesse misericórdia de Pedro, irmãos, o que teria acontecido com ele? Ele negou Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse. E não somente negou, a Bíblia diz ali um dos evangelhos, que ele chegou a praguejar a Jesus. Você está entendendo? Oh, meu Deus. Eu não me lembro se talvez seja a mensagem, o dia D, quer dizer, o dia da vitória. O Mombrana fala assim, o apóstolo Paulo, irmãos, ele praticou coisas como um bom religioso, uma coisa tão, aos nossos olhos, seria pecados imperdoável. O que Paulo praticou, nem era Paulo, era o velho Saulo. Mas ali estava o quê? Uma semente de Abraão, um filho de Abraão. Você está entendendo? Que coisa, irmãos. Oh, aleluia. Então, por isso, cada cristão que é nascido de novo, que tem o Espírito Santo, ele foi justificado, foi santificado, tem o Espírito Santo, para ele tudo acabou, irmãos, tudo acabou. A natureza dele já não é mais dele, ele possui, se não possui, está possuindo aquelas 7 naturezas do Cordeiro. Na mensagem, a estatura do varão perfeito, não sei se o Elis pode colocar aqui a estatura do varão perfeito, para vocês verem. Ali o Mombrana diz, está 7 naturezas do Cordeiro, que o cristão, ele para receber adoção, ele tem que atingir essas 7 naturezas. Veja, então aquela natureza irônica, aquela natureza, Mombrana na mensagem final, de um lobo e tal, aquilo tem que ser mudado. Tem que ser mudado em nossas vidas. Ele alcança, olha só, os degraus, as 7 naturezas, fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, amor fraternal, e Laodiceia termina lá. Mas cadê a noiva? Não aparece a noiva ali? A noiva está escondida na palavra. Você está entendendo? Então, irmãos, é isso daí. Louvado seja Deus. Me faz lembrar do irmão Zusa, o velho Zusa. Os irmãos lembram do irmão Zusa, né? O ceguinho. Ele, cego, irmãos, não sei se ele chegou a aprender a ler ou não. Cego, andava para baixo e para cima com o filhinho dele, guiando ele. E andava rápido, hein? E aonde ele ia, ele estava, glória a Jesus, aleluia Jesus. Podia estar no banco, em qualquer lugar, aleluia Jesus, glória a Jesus. Eu vi isso muitas vezes. E o que mais? Com a Bíblia na sua mão. Vê? Daí uma vez perguntaram para ele assim, muitas vezes, na ignorância nós somos até um pouquinho grosseiros, né? Por isso que, mas perguntava assim, por que você carrega a Bíblia na mão? Quer dizer, você não sabe enxergar, né? Em outras palavras, né? Você, porque no pé não dá para carregar, então eu carrego na mão. Uma distração, simplesmente, irmão. Então, vocês estão entendendo, irmãos? Então, o verdadeiro cristão, ele almeja ter e apresentar Cristo, levar Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, olha, nós estamos falando sobre essas 3 etapas da graça, sobre a adoção, e por fim, o horário está se indo, nem li aqui a mensagem, mas eu tenho aqui a mensagem, o nome Blasfemos, no parágrafo 25 em diante. O Mombrana, ele pega essa escritura que nós vemos aqui, Mateus 17 e Efésios capítulo 1, ele fala de quando o filho realmente nascia na família. No antigo pacto, lá nós podemos ver que a lei era essa, era filho, sim, era filho, nasceu ali na família, mas só que para ele ser herdeiro daquele pai fazendeiro, daquele pai rico, aquele filho tinha que crescer debaixo de um processo, de um instrutor. Vê? Vamos ler alguma coisa? Na parte B da mensagem, nome Blasfemos, o Mombrana diz assim, veja uma família, reticência. Quando um filho nasce nela, é filho nessa ocasião, mas aquele filho tinha instrutores para criá-lo. E se esse filho nunca chegasse a ser o tipo certo de filho, ele nunca se tornava herdeiro. Você vê como que era a lei lá no passado, irmãos? Hoje não, hoje, se você vê aí um bêbado aí, o cachorro está lambendo a boca dele aí na calçada, aí, de tão bêbado que está. Mas se o pai dele tem uma fazenda lá, e só tem ele de filho, se o pai dele fechar o olho, o herdeiro, não importa o tanto que ele está caído lá, o herdeiro é ele. Hoje é assim, não é assim? Aleluia. Então não importa, o Mombrana diz na mensagem Amor Divino,
No princípio, não importa o tanto que você seja aprofundado no pecado, apostatado, você ainda é um filho de Deus. Simplesmente temos que levantar e sacudir a poeira e tomar Deus, Cristo em nós. Amém. Então, veja só, ele nunca se tornava herdeiro, mas se ele fosse um filho certo, e filho que obedecesse a seu pai, então aquele filho, olha só, era adotado ou colocado na posição, ele se tornava herdeiro do que o pai tinha. Vê? Então, é isso que Deus estava fazendo lá no Monte da Transfiguração, quando ele tomou para si, quando ele tomou o seu próprio filho, depois de ter sido provado, ele ser o filho certo, está vendo? E havia resistido todas as tentações, ele o levou no Monte da Transfiguração e fez sombra sobre ele. Jesus era Deus? Era, não, ele é Deus. Jesus Cristo é Deus, não é correto? Mas nós temos que lembrar também que ele teve ofícios. Isaías, eu creio que Isaías 42, falando de Jesus, o meu servo, chamou Jesus de servo. Ele era pai, ele era Deus, ele era tudo e é tudo, mas também ele era servo. Então ele, como servo, ele veio e ele disse, aprendei de mim, Mateus 11, 29. Então nós vemos que como servo, ele também teve que passar por um processo. Não foi isso que ele disse para João, certa ocasião? João, convém cumprir todos os requisitos de Deus, toda a justiça de Deus. Então ele veio e nasceu como servo. E a lei exigia, irmãos, olha, para você ser herdeiro do pai, você tem que preencher os requisitos do pai. Você tem que ser obediente, você tem que seguir as ordens do instrutor. Você tem que agradar o instrutor e o instrutor vai passar as mensagens para o pai. E se você não for direitinho aí, você vai ser um renegado. Você mesmo que nasceu na família, você não vai ter herdeiro na herança. E Mombrana vai dizer, ele diz que Jesus não veio desde o seu nascimento. Ele podia ter nascido, ele era Deus, ele era Emanuel, podia ter nascido num berço de ouro, tudo. Mas como servo, ele veio representando um cordeiro, e você viu o cordeiro nascer em hospital? O lugar de cordeiro nascer é lá na manjedoura mesmo, é lá junto com os animais, lugar fedentino. Então até nisso ele veio mostrando, irmãos, que ele estava ali provando a natureza. Você está vendo? E veio crescendo, crescendo. E para provar que a sabedoria terrena é animal e diabólica, Tiago disse, então ele nunca cursou uma faculdade, nunca entrou em uma escola, e com 12 anos ele se colocou diante de doutores da lei, e ali era interrogado e fazia pergunta, e aqueles grandes mestres, rabinos, ficavam de boca aberta e diziam, como pode esse homem, esse menino, 12 anos, nunca enfrentou uma faculdade, uma escola, nós conhecemos bem seus pais, chamava ele de filho ilegítimo, porque eles não conheciam o mistério de Deus. Como pode isso? Olha a sabedoria desse homem, desse menino. Mas ali estava cumprindo profecia por profecia, irmãos. Isaías 61, me lembro muito dessa profecia. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Então ali não era a sabedoria do menino Jesus, era a sabedoria do pai que estava nele desde criança. Você está entendendo? Então ele foi crescendo na obediência do pai, irmãos. Crescendo na obediência das rodas, das escrituras, das profecias. Até chegar o tempo que esse menino, representando o servo, representando o cordeiro, na antiga lei o cordeiro, antes de ir para o sacrifício, tem que ser examinado por tantos dias, para ver se não havia mancha naquele cordeiro, porque se tivesse mancha não serviria para o sacrifício. E Jesus foi levado diante dos grandes homens, antes da crucificação, ele foi, procurá-lo, a ponto que diziam, não vejamos nada que possa condená-lo. Ele foi examinado daqui, dali, e de repente aquele cordeirinho lá no natural tinha que ser banhado, lavado antes do sacrifício. E Jesus, como cordeiro, foi até o Rio Jordão para ser batizado. Muitos trazem um sermão e dizem, olha, ele foi batizado para dar o exemplo que nós devemos ser batizados. É uma boa teoria, mas não é isso tudo, irmãos. Ele tinha que ser lavado no Jordão.
João, quando olhou para ele, não viu somente o homem, mas João, como um profeta, ele pôde ver a coluna de fogo ali em cima de Jesus, e ele pôde ver e dizer: aí ó, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja, e Jesus foi entrando na água, o Cordeiro foi entrando para se banhar, porque sabia que o sacrifício estava próximo. João quis recusar: não, mestre, deixa por agora, porque convém cumprir as Escrituras. Não, Senhor, eu que queria ser batizado por ti. Não, João, eu tenho que cumprir toda a Escritura. Que coisa tremenda. Você está entendendo, irmãos, o plano de Deus? O que é as coisas de Deus? Por isso é bom ter profeta, né? Então Jesus, ele preencheu todos esses requisitos. E após ele preencher todos os requisitos, foi aprovado pelo Pai, ele pôde dizer: olha, agora está chegando a hora de nós fazer uma cerimônia. Eu vou receber a adoção plena. Oh, que coisa maravilhosa. Então Jesus, ele falou assim: olha, mas eu preciso convidar alguém para essa festa, né? Eu não posso ir sozinho se alegrar. Então ele convidou os seus 3 amigos mais íntimos ali, vamos dizer assim, Pedro, Tiago e João. Falou assim: olha, vocês não querem ir comigo até naquele alto monte lá? Vamos ter uma cerimônia lá. Veja, e quando subiram no monte, ali a glória de Deus desceu, irmãos. Que coisa tremenda. Vamos ver novamente como que foi essa glória? Mateus 17. Que coisa tremenda, irmãos. Louvado seja Deus. Vale a pena, irmãos, nós cremos no enviado de Deus ou não vale? Vamos lá. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em um particular, olha, em um particular, a um alto monte. E o que aconteceu? E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Vê? Moisés representando a lei, Elias representando os profetas, a graça. 4. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui. Já ficou religioso, né? Oh, que festa maravilhosa, olha só, que coisa maravilhosa, bom estarmos aqui. Se o Senhor quiser, façamos aqui 3 tabernáculos. Olha só a religião aí, ó. Vamos fazer um para o Pai, um para o Filho e um para o Espírito Santo. É assim que a religião faz, né? Ele não era convertido ainda. Façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu amado Filho, em que me comprazo, escutai-o. Essa palavra escutai-o, irmãos, irmão Brana fala na mensagem Alimento Espiritual em seu devido tempo. Ele fala, essa palavra escutai-o é uma autoridade máxima. Ele leva nós para Apocalipse, eu creio que é o capítulo 1, não me recordo o versículo, quando João viu Jesus com 33 anos, com aquela cabeleira branca, barba branca, e ele não tem, o irmão Brana não entendia isso, como pode um moço de 33 anos, cabelo branco como a neve e barba branca? Mas o irmão Brana diz assim, vamos resumir, depois de pedir alguma orientação teóloga, um amor e tudo, não satisfez. Então ele pediu para Deus, Deus revelou para ele: eu tenho um compromisso com a tua igreja, eu tenho que entregar isso para a tua igreja. O que significa isso, Senhor? Isso é autoridade suprema, é sinal de respeito. Vê? Por isso que Jesus, quando ele ressuscitou, ele deu a comissão aos seus discípulos para ir todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. E ele disse assim: é-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Então toda a autoridade está dada a Jesus Cristo, irmãos. E se toda a autoridade está dada a Jesus Cristo, então nele está a divindade, nele mora corporalmente toda a plenitude da divindade, e ali está Pai, Filho e Espírito Santo, mas o nome dele é Senhor Jesus Cristo. Então ele foi adotado, foi aprovado por Deus. Este é o meu amado Filho, este é o meu verdadeiro Filho. Tudo que eu tenho agora é dele, céu e terra se uniu. Então Jesus pôde dali em diante dizer assim: olha, sabe de uma coisa? Eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, Felipe, vê o Pai. Felipe não pediu para mostrar o Pai?
Eu e o Pai somos um. Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Ali estava a adoção plena, completa, irmãos. Ali, quando a pomba desceu, ali nem, eu digo ali, era a coluna de fogo que desceu ali sobre Jesus. Ali era céu e terra se unindo. Vê? Louvado seja Deus. Que coisa, irmãos. Vamos seguir mais um pouquinho aqui, que o nosso horário já está se indo. Então é isso que aconteceu ali no Monte da Transfiguração. Houve essa cerimônia de colocação. Sabe, no Antigo Testamento, tomava um filho, vestia-no de boa e bela vestimenta e colocava diante do público, e tinha uma cerimônia de colocação, o chamamos de adoção. Aí em Gálatas, de certo modo, acho que São Paulo se referiu a isso. Gálatas, eu creio, é capítulo 4. Acho que São Paulo se referiu a isso como adoção de filhos. Agora, ao colocar um filho, os ministros entenderão, os leitores espirituais da Bíblia, uma colocação deste filho, em outras palavras, o filho era filho quando nascia. Foi aí onde o nosso povo pentecostal cometeu o seu erro, nascer na família pelo Espírito Santo. Isso mesmo, mas depois devemos ser o tipo certo de filhos, instruídos pelo instrutor certo, está vendo? Agora, se um homem na era antiga pensasse em seu filho e quisesse que ele fosse o tipo certo de filho, ele pegava o melhor instrutor que pudesse achar, o melhor professor, porque queria que seu filho crescesse e ser como seu pai, está vendo? E então ele pegava o instrutor certo. Agora, se um homem na terra pensava no melhor instrutor, e Deus, nosso Pai, veja, agora, ele nunca pegou bispos e cardeais e sacerdotes, ele pegou o Espírito Santo para ser o nosso instrutor, amém. E o Espírito Santo é o nosso professor, e ele está na igreja, e ele leva recado ao Pai. Veja, e então se o pai, o instrutor chegasse e dissesse, ora pai, agora ele não vai pegar um tipo de instrutor que queira um motivo de orgulho, você sabe, chamamos disso, dissesse, se eu contasse para o pai alguma coisa sobre reticência, aquele menininho de qualquer forma é um renegado. Mas se eu contar ao pai, o pai talvez me dê um aumento. Esse não é um tipo certo de instrutor. O tipo certo de instrutor é honesto, diz a verdade, e o Espírito Santo diz a verdade quando ele chega diante de Deus por nós. Sim, senhores. Vê? Vocês estão entendendo, irmãos? Amém. Então ele sobe. O que você acha? Se ele se envergonharia hoje de dizer, tuas filhas todas cortando o cabelo, e tu lhe disseste para não fazê-lo, e teus filhos estão todos inclinados a organizar, que simplesmente não conseguem estar de acordo, e estão adotando isto por aquilo, como ele deve envergonhar-se, mas como esse instrutor adoraria chegar e dizer, que coisa, esse filho é um verdadeiro filho, ele é exatamente como o pai, como ele adoraria dizer isso, está vendo? Então o pai fica cheio de orgulho e diz, este é o meu filho. Jesus ficou todo cheio de orgulho quando olhou para Jesus como homem e disse, esse é o meu filho. Teve orgulho de dizer, né? Preencheu todos os requisitos, foi tentado, foi massacrado, foi colocado de lado, mas está aqui ele, esse é o meu filho, que coisa maravilhosa, vê? Foi exatamente isso que Deus fez no Monte da Transfiguração. Note que ali apareceu Moisés e Elias, e Pedro todo animado, o sobrenatural havia sido feito, o Pedro ficou animado. Ele disse, edifiquemos 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Enquanto ainda falava, Deus o deixou calado. Ele disse, este é o meu amado filho em quem me comprazo, escutai-o. Está vendo? Deus colocou no fundo e, este é meu filho. Com todo orgulho Deus disse, irmãos, leva para os nossos dias hoje,
leva para a nossa vida pessoal, para a nossa vida em particular. Moisés representava a lei, os profetas representavam a justiça dele. Não poderíamos viver pela sua lei, não poderíamos viver por sua justiça. Não peço justiça, quero misericórdia, não justiça. Não consigo cumprir sua lei e não consigo cumprir sua justiça, mas preciso da sua misericórdia. E Deus disse que a lei e a justiça formam cumpridas nele. Talvez, não sei se está a tradução aqui correta, forma cumpridas nele. Alguém está acompanhando aí? Está assim mesmo, irmã? Veja, ele é o meu amado filho, escutai-o, ele é esse o tal. Veja, vamos para o término. Agora, no Antigo Testamento, quando aquele filho era adotado ou colocado na família, seu nome tinha tanto valor no cheque como o do seu pai. Sim, Senhor. Não tinha um anel naqueles dias, uma marca, um timbre, e cuspiam nele. Uma mulher faz um som de cuspir. Colocava-no. Esse era um timbre, isso era uma marca, né? Quer dizer, um sinal ali. Isso era apenas ele usava o anel de seu pai, seu timbre, e esse tinha tanto valor como o do seu pai. Agora, quando Jesus tinha sido obediente, Jesus a Deus, Deus colocou em posição, este é ele, aleluia. Agora, quando o membro nasce pelo Espírito Santo na família de Deus e provou ter essas virtudes nele, que Deus pode ver virtude, sabedoria, temperança, paciência, bondade fraternal e piedade nele. Então Deus o sela ou coloca na posição. E aí então quando se vê os filhos e filhas de Deus. Vê? Aí ele leva lá para Efésios 4:30, não entristeçai o Espírito Santo de Deus, o qual está selado até o dia da redenção. E depois aqui ele segue falando sobre predestinação, a igreja noiva predestinada, e é coisa tremenda, irmãos. Então veja só, irmãos, a Bíblia diz que há muitos fracos e doentes. A Bíblia fala em São Paulo, na mensagem da ceia, fala isso. Há muitos fracos e doentes. Quantos crentes, irmãos, que nem galinha Angola, estou fraco. Não está fraco para fazer isso, fazer aquilo no mundo e tal, mas para servir a Deus, para estar diante de Deus, está sempre fraco, sempre doente. A pessoa doente não consegue se alimentar com as coisas de Deus, não consegue ler uma mensagem, não consegue ouvir uma mensagem do profeta de Deus, não tem paciência para ouvir. Mas quando você para ali para ouvir, você começa a entrar no Espírito de Deus ali, você quer mais, vê? Mas pessoa fraca e doente, irmãos, é terrível. Que Deus tenha misericórdia. Mas ainda que alguém talvez esteja nos ouvindo e seja fraco, doente, existe um remédio. O remédio é Cristo Jesus. É só tomar um gole desse remédio, essa vitamina C de Cristo, D de Deus, você vai ficar forte. Ele disse, eu sou o Senhor que sara. Vê? Que Deus tenha misericórdia. Infelizmente, muitos chegam a dormir, né? Mas eu creio que não tem ninguém dormindo pela misericórdia de Deus. Pode estar fraco e doente, mas o Senhor é o Deus de misericórdia. Ele é misericórdia. Lembrando aqui, eu não clamo por justiça, por lei, mas eu clamo por misericórdia. Que Deus venha ter misericórdia de nós, irmãos. E quando ele chegar diante de Deus, toda vez que ele chegar diante de Deus, ele pode dizer, lá está minha filha, lá está o meu filho, eu tenho prazer em ver ele. Olha o testemunho dele, olha o testemunho dela. Irmãos, que coisa tremenda. E isso daí realmente está na noiva predestinada. Teríamos tanta anotação aqui para prosseguirmos, mas é a porção que Deus tinha para nós. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude e nos conserve nessa fé genuína em Cristo Jesus.